é para se ouvir em alto e bom tom, para entender, compreender, ser alertado, conscientizado e preparar-se para a eternidade. Estamos aqui diante de uma situação onde a gente enfatizou quanta grandeza, porque nós encontramos aqui 9 coisas grandes, 9 grandezas, melhor dizendo. E a partir do versículo número 11, foi lido pelo irmão Hélio, e aqui está: vi um grande trono branco. Como a leitura já foi apresentada, eu vou somente dos tópicos. Vi um grande trono branco, trono grande, esse trono é grande. Aqui disse que é grande. E cada palavra que está na Bíblia, ela tem sua razão de ser. É um grande trono e a cor é branco. Branco. Muito bem. Nesse grande trono branco, a brancura representa justiça. Justiça. E é um julgamento de justiça verdadeiramente. O que para isto, a preocupação quando vai haver um julgamento, nosso contexto, no que nós conhecemos, sabemos que há uma grande preocupação se vai acontecer o julgamento como deve ser, não é verdade? Há essa preocupação. E uns têm preferência por juiz A, B e C, mas aqui não haverá preferência de juiz, porque ele é único, é singular, só tem ele, é o único. É um juiz grande, um grande juiz que vai sentar nesse trono branco que é cheio de justiça. É o grande trono branco onde senta um grande juiz. Aqui está a representação do que vai acontecer para a humanidade inteira. O irmão Flávio Campelo reportou, fiz questão que ele fizesse isso, sobre a ressurreição geral, que ela está também antecedida pela a primeira ressurreição, e cada pessoa então haverá de ressuscitar, isso é, os que morreram e os que morrerem, os que hão de morrer. Então, grande juiz sentado nesse grande trono branco, e diante desse juiz e desse trono, é um lugar de uma audiência ímpar. E há uma grande multidão, uma grande multidão. O verso número 11 está mostrando isso. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Até a terra e o céu se recolheu diante desse juiz justo e grandioso, que está nesse grande trono. E tem agora, aparece, verso 12, grande multidão. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Grandes e pequenos, aqui está uma grande multidão. E meus irmãos, quando se fala em grande multidão, imagine, está falando das pessoas que existiram, existe e existirão até aquele momento. É o fim do mundo aqui, é o julgamento final. Começa lá desde o jardim do Éden, desde a formação, da criação do mundo. E todos de lá para cá que já morreram, todos os perdidos. Os salvos não, foi antes. Nós vimos aí uma sequência das 5 coroas, 5 mensagens sobre as 5 coroas. E ali é para crentes somente, para os crentes. Mas aqui, esse trono branco, esse grande juiz, essa grande multidão, está um envolvimento apenas com pessoas não salvas, pessoas perdidas, pessoas que não conheceram a Deus, que não quiseram o Evangelho, que não quiseram Jesus. E aqui está mostrando essa grande multidão.
Qual é a população mundial hoje? É, praticamente quase 8 bilhões, né? Quase 8 bilhões. Quase 8 bilhões. Quantos bilhões de pessoas já passaram por esse mundo? Imagine, né? Quantos já passaram? E a gente sabe que de todos os que existem, a maioria não quer Deus. Sempre foi a minoria, segundo a história. Agora, essa minoria, vai somar uma grande multidão também. Mas dessas multidões, maioria que não quiseram Jesus, todos eles vão estar lá, nesse momento aqui. Só esse juiz tem o poder e a capacidade de perscrutar a todos e fazer esse julgamento. Então, grandes e pequenos, sem distinção de raça, sexo ou dignidade, todos perante Deus aqui, para esse julgamento, perante esse grande juiz. Agora vem o verso de número 12. Vi também mortos os grandes e pequenos, repetindo aqui, postos em pé diante do trono. Vem, agora da metade do verso para frente. Então se abriram livros. Nós temos agora aqui, já vimos um grande trono, um grande juiz, uma grande multidão, mas agora aparece o quê? Uma grande biblioteca. Uma grande biblioteca. Tem bibliotecas grandes, livrarias grandes, mas como essa aqui, nunca houve. É imbatível. Havia aquelas competições da antiguidade pelas a maior biblioteca, como no caso de Alexandria, no Egito, e Pérgamo quis se avantajar também, e quis, importava o produto lá do Egito, e então foi embargado para não competir à altura, e por isso foi criado o pergaminho, em vez do papiro, o pergaminho, que é da cidade de Pérgamo, que era uma biblioteca que estava crescendo, mas não chega nem perto, nem Alexandria, nem qualquer outra biblioteca do mundo que hoje existem, grandes bibliotecas, mas não chega nem perto dessa aqui, porque se abriram livros. Verso 12 disse, se abriram livros. Esses livros estão registrando tudo o que aconteceu aqui na terra com cada indivíduo, com cada pessoa perdida que adentrou a eternidade e que está naquele momento. A sua história está registrada minuciosamente e os livros não mentem, vão trazer como testemunho, como prova de tudo o que aconteceu nitidamente, ninguém poderá questionar. Não é à toa que São Paulo disse aos romanos que toda boca vai se fechar, se calar diante de Deus. Toda boca. Então, uma grande biblioteca. Mas aparece algo maior aqui. Nessa grande biblioteca aparece, então, agora um livro maior. O livro dos livros, olha aí. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, o grande livro, o livro da vida. O livro da vida. Aqueles que estão arrolados para a eternidade com Deus estão no livro da vida. E esse livro vai ser aberto para mostrar que o nome daquelas pessoas não está lá. Não está lá. O nome dessas pessoas não estão aí. E eles serão abertos com muita clareza, com muita nitidez, para mostrar essa realidade. O grande livro, o livro da vida, está sendo aberto, nos diz aí o final do verso de número 12. Foi aberto o livro. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, isso aqui está repetindo praticamente o que foi dito antes, mas eu estou ressaltando aqui o grande julgamento.
O grande julgamento, essa parte final do verso. O grande julgamento. E para que houvesse esse grande julgamento, haverá uma grande ressurreição. Por isso fiz questão que fosse ressaltada aí. Haverá uma ressurreição geral. A grande ressurreição. E o verso número 13 dá conta disso. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. O julgamento, mesmo que é uma grande coletividade, mas é individual, pessoal, cada pessoa. Isso é muito sério. Cada pessoa vai prestar contas com Deus. Então, uma grande ressurreição. E essa grande ressurreição, aí ela é chamada no Apocalipse 20 de segunda ressurreição, no verso de número 6. Bem-aventurados, aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição serão parte da segunda, onde tem poder sobre eles a morte. E aqui essa separação eterna de Deus pelos séculos dos séculos. Haverá essa grande ressurreição. Mas também aparece aí, o verso 14, uma grande morte, a grande morte. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então aqui está falando de uma grande morte. A pessoa morre fisicamente. Essa morte tem jeito. Qual é o jeito para a morte física? Até para o incrédulo, é a ressurreição do corpo. Todo incrédulo vai tornar a viver. Os crentes vão tornar a viver para a glória eterna, para a vida eterna, para a glória com o Senhor. Mas os perdidos vão ressuscitar para o horror eterno, disse Daniel e disse Jesus. Para a vergonha e horror eterno, Daniel 12:2 deixou claro isso. E aqui está mostrando sobre a grande morte. Essa morte é a separação eterna de Deus. A morte física é a separação temporária do corpo e da alma e o espírito. A morte eterna, a grande morte, é a separação eterna de Deus. O pecador está nos seus pecados separado de Deus. E se ele morrer desta forma, nunca mais será ligado a Deus. E por isso, enquanto é tempo, o apóstolo Paulo manda pregar: reconciliai-vos com Deus, reconciliai-vos com Deus pelo evangelho, pela fé autêntica do evangelho de Jesus. Então, a grande morte. E aparece aí por final um grande lago. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Um lago. Quem tem medo de jacaré não vai entrar num lago. Estavam um lago cheio de jacarés e uma história. E muita gente lá ao redor. E um ricaço disse: eu dou 5.000 reais quem atravessar esse lago. E era uma barreira. Próximo ao lago tinha uma barreira. E lá estava cheio de jacarés. Então, de repente, um homem empurrou o outro lá dentro. Ele empurrou, caiu, então saiu nadando e o jacaré, pá! Aí ele não tinha jeito, saiu todo cortado lá na frente, mas conseguiu sair. Voltou vermelho, zangado, pronto a fazer vingança. E quando ele vem chegando perante uma multidão lá, o pessoal lá aplaudindo, eu quero saber,
Ganhou 5 mil, ganhou 5 mil. Eu quero saber quem foi que me empurrou. Queria saber quem empurrou. Mas um lago, onde tem alguns répteis que realmente é perigoso. Mas imagina um lago de fogo. Um lago de fogo onde a pessoa caindo não pode sair mais nunca. Eternamente vai estar lá, tentando sair e não pode. Isso é uma realidade que está para acontecer em um futuro. Para cada perdido que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus, e por isso, num culto desse, é uma oportunidade das pessoas pensarem, refletirem e analisarem. Eu já estou com meu nome no livro da vida, eu estou preparado para a eternidade, eu farei parte dessa primeira ressurreição, ou eu vou fazer parte desse grande julgamento do grande trono branco no dia do juízo. O dia do juízo não é para crente, é só para os perdidos que não conheceram a Jesus Cristo, não quiseram a verdade, não quiseram o amor de Deus, vão ter que arcar com as consequências eternas, e até porque Deus é tão justo, que Ele não vai botar no céu alguém que nessa vida quis somente viver longe dEle, não queria Ele não vai forçar você a ir para o céu, já preparou um lugar para os que não querem viver com Ele, lá o lago de fogo está lá, o próprio inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, a morte e tudo vai ser exatamente um flagelo eterno, o suplício. Meus prezados ouvintes, nesse culto dominical que já está terminando, nós agradecemos a Deus por aqueles cujos nomes estão no livro da vida. Amigo, qual é o teu refúgio? Qual é o teu destino final? Foi cantado hoje, testemunhado. A irmã Catarina, eu liguei para a irmã Miriam, consegui contato com ela. Ela gravou para mim o hino para apresentar no dia do seu testemunho. Infelizmente, eu não estava conectado aqui para você assistir em tempo real, mas eu colocarei no YouTube para que todos possam ter, e partilharei nos grupos também. A irmã Miriam cantou há 15 dias esse hino lá em Natal. Ela está indo para os Estados Unidos, mas ela gravou esse hino, louvando a Deus, porque, Lívia, ela tinha perdido a sua voz, ela perdeu a voz, ela passou uma situação muito difícil, e Deus a recuperou, a restabeleceu, e ela louvou a Deus no testemunho, ao cantar esse hino para a gente, dizendo que, graças a Deus, conseguiu cantar o hino do começo ao fim, sem problema nenhum, que nunca mais tinha conseguido, e agora já está cantando. Então, eu vou colocar nas redes sociais, ainda hoje à noite, para todos terem oportunidade. Então, qual é o teu refúgio? Qual é o teu destino final? Ele virá, ou cedo ou mais tarde, vai vir um destino final para cada um. E só tem para cima e para baixo. Qual será o teu? Cada pessoa no culto, diante de uma palavra, está numa encruzilhada. E numa encruzilhada ou numa rotatória, é o lugar para você tem que estar definido para onde você quer ir. Não vai ficar rodando. Muitos ficam rodando a vida toda e perdendo as oportunidades. Mas aqui está alertando para as pessoas já tomarem uma decisão enquanto cedo na vida, para a glória do nome de Jesus. Conforme disse lá o final do irmão Flávio, que quem quiser fazer parte da primeira ressurreição, tome logo a decisão, e a glória certamente é garantida. Será sua, será para aqueles que creem, e é Jesus quem dá essa vitória para o louvor do seu nome. Amém? Nosso Deus e Pai, e agradecemos porque és um Deus grande, e aqui o Senhor apresenta coisas grandes, algumas assustadoras, mas para chamar a atenção e alertar as pessoas do perigo que está à frente, para que possam cuidar enquanto é tempo, amar a Jesus, recebê-lo como Salvador na vida e fazer a decisão para teu louvor. Ó Pai, oramos em nome de Jesus, diante desses testemunhos, músicas e incentivo da tua palavra, que as pessoas possam correr para o refúgio, recebendo a Cristo, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. És nossa segurança, nosso escudo. Graça te damos. Se alguém hoje que está a nos ouvir
através do YouTube, através do Facebook. Você tem a oportunidade, meu